para ela falar o que aconteceu durante a semana. O pessoal foram para valer, né? Hoje eu não sei se eu perdi meus cabelos ou fiquei com ele mais branco, mas tá bom. Boa noite. Gente, eu nem sei o que aconteceu durante essa semana, tô perdida, mas vamos lá. Eu fiquei fora uns dias, depois eu vou até trazer algumas novidades, que a gente foi fazer um curso sobre inteligência artificial, voltado tudo para a área de contabilidade, uma coisa muito interessante, mas é outro momento. Mas, gente, infelizmente a gente viu muita coisa nos grupos falando de prorrogação do Simples e tal, muito problema. Assim, a gente não tem nada oficial que, por lei, que possa garantir isso. O que a gente está tentando trabalhar com a Receita Federal é que as pessoas que pediram o enquadramento até dia 31 e que pagaram, eles vão ser enquadrados. Vocês devem ter visto que saiu até uma matéria hoje que está demorando o processamento dos deferimentos, e é justamente por isso. Mas oficialmente a gente não tem nenhum documento para entregar. Nós tivemos vários problemas com a Prefeitura de Goiânia, vários. Taxa de licença errada, devolução do dinheiro de IPTU. No carnaval houve uma troca do servidor deles, então o site da prefeitura não está funcionando. O que eu estou chateada é o seguinte: eu posso até estar errada, vocês, cada um tem um pensamento. Quem não paga imposto é o empresário. Quando o empresário não paga o imposto, ele assume o risco. Desde setembro, a Prefeitura de Goiânia vem anunciando o desenquadramento. Teve um refis, as empresas não regularizaram. Então, nós conseguimos que a prefeitura tivesse uma boa vontade de atender o pessoal via e-mail. Porque não tem pessoal, não tem gente. Não tem gente qualificada para atender, não tem gente que sabe fazer. E não sabe fazer, porque se você não enquadrar a empresa correta, dá problema. E eu relato aqui vários problemas. Então, estava tudo indo, tudo tranquilo, e a gente foi pedir um prazo até dia 17/2. Só que a prefeitura recebeu mais de 10 mil e-mails, e eles analisaram até agora 7 mil. E aí os contadores se acharam no direito de ir lá na prefeitura, de agredir funcionário. Hoje, teve que chamar a guarda municipal para tirar a gente de lá. E aí eu fico pensando, e eu estava falando, tá, mas a guia do Simples vai vencer, a gente precisa de uma solução. Presidente, nós vamos dar a solução. Tá bom. Todo mundo sabe que se entrar lá e colocar qualquer protocolo, você gera guia. Mas eu estava buscando uma solução oficial da prefeitura. E aí, para que tumultuar? Para que a gente passa vergonha? Então, assim, as pessoas não conseguem entender. Tem problema? Tem. Mas muitos estão sendo resolvidos, vão ser resolvidos. E nós temos a garantia do enquadramento. Pronto, acabou. Quem protocolou o pedido, pagou e regularizou, a prefeitura, se ela quiser retroagir 6 meses para trás, ela vai retroagir, gente. Pronto, é simples assim. Agora, eu fico chateado porque essas atitudes denigre a profissão, denigre o nome do contador. Eu acho que não precisa, porque chegar a esse ponto, eu acho que só a gente está brigando, você não está vendo o empresário não está nem aí, o empresário não está nem aí, o empresário fala que não tem dinheiro, não paga imposto, mas está na praia, e o contador está morrendo aí por causa disso. Não, pelo amor de Deus. Mas deixa eu ver, acho que hoje eu nem trabalhei direito por causa disso. Estamos aí também na véspera da entrada da mudança do FGTS digital, dia 29 vamos ter um curso com o Ministério do Trabalho, vocês devem ter sido convidados, porque vai ser lá na Escola Superior do Direito. Eu acabei de fechar agora à noite um curso com a Receita Federal, viu, senhor Everaldo? Porque o delegado me ligou agora, querendo que a gente faça um movimento, porque vai entrar um projeto de lei de conformidade fiscal. Se a gente podia fazer uma palestra com o pessoal da Receita, lá na Receita Federal, quinta-feira, amanhã, quinta da semana que vem, dia 29, né, Priscila? Aí eu falei, vamos embora, se for informação, se for para auxiliar os contadores, nós vamos fazer. Aí amanhã ele vai trazer as informações. Dia 1º é a abertura do seminário dos rurais do Senar. Então, assim, gente, o que eu quero falar para vocês é que a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás, só que tem que ter calma, porque a gente não consegue tudo. Eu até queria fazer uma pergunta para o senhor, Everaldo. O senhor tem 40 anos de profissão, igual o doutor Edson, e assim, o senhor pode falar. Igual eu falo para todo mundo, gente, existe erros por parte da prefeitura? Existe. Mas hoje
a gente é atendido. Você chega lá, um secretário te atende. Porque das vezes que eu já presenciei, até mesmo quando era Oséias, quando era não sei o quê, você tinha que ficar lá com o Pires, implorando para os caras atender a gente. Hoje não. Hoje, você liga, o cara te atende. Então, eu queria até que o senhor falasse, porque o pessoal acha que a prefeitura não respeita, que a prefeitura não tem consideração com o contador. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo. Então, assim, mas tirando isso, tá tudo bem. Tá tudo andando. Bem, o Sucena, no tempo do Nilma Bernais, a gente ia lá e atendia mesmo, certo? E é uma pessoa, você conhece o Nilma Bernais, que é uma pessoa capacitada. Iris Rezende, nós atendia lá. Aquele outro lá como chamava o outro? Que lá da Brasília, como chamava? Brasília? Não, Roriz. Roriz. Roriz também atendia a gente. Joaquim Roriz. Joaquim Roriz. Exato. Atendia a gente tranquilamente também, certo? Agora, infelizmente, certo, é o que o Fábio falou, é que esses prefeitos, ele foi deixando o negócio, certo? Aí esse pegou para fazer e depois deu o que deu e não resolveu, certo? E tá essa coisa todinha, certo? O problema, seu Everaldo, o problema é que não é o prefeito, são os servidores, gente. Ah, meu Deus. Infelizmente, ele devia tomar uma posição também, certo? Eu acho. Não, claro. O servidor se o servidor não deu conta, então os empresários, os contabilistas, ele não tem culpa também da situação dela, certo? Concordo. Então, deixasse rodar, então, o trem, poxa. Eu concordo. Não chegasse, pegasse. O que aconteceu? O cara está devendo, ele pagou, o servidor não deu baixa, aí ele vai lá, subiu para a Receita Federal, suspendendo a empresa. Isso que é o chato que aconteceu. Mas assim, a prefeitura, e eu falei para eles, o erro de vocês foi porque vocês ficaram com dosinha de empresário e ficou aí 3 anos sem desenquadrar. 3 anos, devia ter desenquadrado. Aí agora vocês não têm pessoal, vocês não têm quem atende. Então, assim, tem que aguentar. Eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é a falta de respeito. Porque a falta de respeito eu acho que não leva ninguém a nada. E uma pessoa. Não, eu vou falar para vocês, olha, vocês que me acompanham nos grupos, vocês estão vendo aí, eu respondo. O cara precisa do alvará, o cara precisa disso. Pois eu não recebi uma. Pois eu não recebi uma denúncia de gente cobrando propina para andar processo. E aí eu falei, eu quero saber, me dá, vamos rastrear. Na hora que eu fui rastrear, era contador que pediu favor dentro do CRC? Ah, não. Aí eu falo assim, não ri não, seu Everaldo. Não, triste. Eu sou contra. É lamentável. Você sabe, ou não, eu estou rindo aqui. Você sabe que eu sou contra esse negócio, certo, de estar postergando. O cara não pagou o imposto, aí fica esse negócio, parcelamento. Todo mundo sabe que eu sou contra esse negócio de parcelamento. É só enrolação do empresário. Não, com certeza. Nem eu falo, é cada situação que se eu for falar para vocês, o que a gente vê, o que a gente escuta, realmente tem muitos que eu fico assim, tem uma hora que eu pergunto, qual que é o seu CRC, meu filho? Porque a empresa que foi desenquadrada, na hora que você vai lá, o cara não mandou o resto de 2019, o cara enquadrou a empresa com ISS fixo e nunca recolheu e achou que ele ia ter que pagar só se emitisse nota. É brabo. É brabo. É brabo, mas assim, faz parte, né, gente? Faz parte. Fazer o quê? Faz parte. Mas tá bom. Agora eu quero falar coisa boa. Vamos falar coisa boa, né? Ainda bem que você está na frente aí. Pronto. Ótimo. Vamos falar coisa boa. Tem muito santo para queimar. Eu já estou nesse. Eu e essa está no fim do. Mas eu vou continuar oferecendo aqui para vocês ainda, tá? Vamos falar coisa boa. O que é a coisa boa? Vai. Nós estamos fechando uma parceria com o Sebrae e nós vamos fazer um grande projeto aqui no estado de Goiás que vai chamar Contabilizando Resultados. O que é isso? Nós vamos trazer oportunidades da gente trabalhar temas técnicos, mas também oportunidade da gente trabalhar temas para trazer os empresários, clientes nossos, para entender um pouco do mundo do que é ser empresário. Tipo, vamos fazer um treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai poder convidar nossos clientes,
vamos fazer uma palestra sobre ESG e ofertar para os nossos clientes os produtos que o Sebrae entrega para os empresários até custeando. Por exemplo, vocês sabiam que o Sebrae paga 70% da medicina e segurança do trabalho das empresas? Se a empresa fizer uma consultoria com eles. Então, assim, às vezes, quem tem condição, beleza. Quem não tem, nós vamos fazer essa parceria. E com um detalhe, nós vamos montar uma caravana para o Congresso Brasileiro de Contabilidade, aonde o Sebrae vai custear 50% dos custos. Então, logo, logo, eu venho aqui para trazer as regras e para a gente se preparar para a gente formar uma grande caravana e ir para o Congresso. É isso, coisa boa. Jasmar, quer falar? Desculpa, Everaldo, eu levantei a mão aqui errado. Tá paga, então. É isso. Eu gostaria que o nosso colega Leandro nos desse alguma norte, certo? Hoje eu estava vendo um lá que falando a respeito do lucro distribuído. Tem alguma coisa a respeito do lucro distribuído e de tributar? Leandro? Boa noite. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite a todos presentes aí no nosso encontro. O lucro distribuído, Everaldo, é em relação àquela questão da EBRINF, né? Daquele prazo trimestral. Se comenta sobre a tributação dos dividendos aí com prazo para trazer a reforma do imposto de renda, né, que vem aí atrelado à reforma tributária, né, em 90 dias a contar da publicação da emenda constitucional 132 de 2023. Mas o que eu queria trazer aqui um informativo, e vem a calhar, porque nesse momento é um momento em que muitas empresas desenquadraram do Simples Nacional, e outras ainda estão nesse caminho ainda, né, para tentar retornar. E a partir de 1º de janeiro de 2024, houve a produção de efeitos da Lei 14.789 de 2023. É uma lei que revogou a Lei 12.973 de 2014, que tratava sobre a eliminação da receita de subvenção governamental do imposto de renda e da contribuição social. Então, o que ocorre? Vem bem a calhar o assunto, pois provavelmente as empresas que desenquadraram do Simples, elas vão fazer o seu planejamento tributário para tentar enquadrar no lucro preto, para verificar qual é o melhor regime, se é o presumido, se é o lucro real. E com essa nova publicação dessa nova lei da 14.789 de 2023, as empresas do lucro real, por exemplo, elas vão ter que tributar essa receita de subvenção governamental, vai ter que incidir o imposto de renda, a contribuição social, ao PIS e ao COFINS, né? Isso pensando na esfera administrativa. E o que é essa receita governamental? Essa receita governamental, ela é todo tipo de incentivo ou benefício fiscal que o Estado conceder às empresas. Isso a gente observando ao lucro real. Se a gente for observar o lucro presumido, e isso aí já teria que estar sendo praticado em anos anteriores, na esfera administrativa, logicamente, que se demandar judicialmente, até 31 de dezembro de 2023, tinha outros cenários, ou julgamentos, decisões proferidas pelo STJ. Mas o lucro presumido vai ter que tributar, vai ter que acrescer direto à base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, né? E PIS e COFINS não vai enquadrar, não vai incidir a tributação, porque não é receita nova e não enquadra no conceito de faturamento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um restaurante que desenquadrou do Simples Nacional e que, porventura, optou pelo lucro presumido. Então, lá no lucro presumido, no regulamento do Estado de Goiás, tem um benefício. Vamos supor que o restaurante lá trabalha com fornecimento de refeição, né? O alimento pronto e preparado. Esse benefício fiscal, por exemplo, redução de 17% para 7%. Esse benefício fiscal ele é considerado uma receita de subvenção governamental, uma receita de subvenção de investimento. Então, esse benefício que a empresa vai utilizar para reduzir
a base de cálculo do ICMS é considerado como receita aos olhos do legislador e aos olhos da Receita Federal. Então, vai ter que oferecer esse benefício, vai ter que tributar o lucro presumido, por exemplo, vai ter que oferecer direto a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Do PIS e COFINS, não, porque não é faturamento. E o lucro real vai ter que tributar os quatro. Isso é redução da base de cálculo, isso é uma isenção do ICMS, tinham empresas que tinham já coisa julgada até 31 de dezembro de 2023. Os processos já tinham transitado, as ações tinham transitado em julgado por crédito presumido. Por exemplo, as transportadoras rodoviárias de carga. Quem tinha coisa julgada já, quem tinha seu processo já transitado em julgado, estava tranquilo. Só que agora, com o advindo da Lei 14.789 de 2023, foi publicada lá em 29 de dezembro de 2023, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, sugiro que as empresas que já tinham trânsito em julgado lá em 31 de dezembro de 2023, se não oferecer a tributação, tem dois caminhos. Ou não vai tributar e vai esperar uma ação por parte da União, aí por meio de notificação, que em 30 dias, se não impugnar, vira auto, ou já provocar essa discussão judicialmente. Só tem dois caminhos para seguir. Então, toda empresa agora, presumido ou lucro real, vai ter que observar, porque é mais uma receita que vai ter que tributar. Se não tributar, percebam que a lei ela foi publicada 29 de dezembro de 2023. Salvo engano, dia 1º, dia 2 de janeiro, já foi publicada a instrução normativa da Receita. Então, você vê que há um esforço por parte da Receita Federal, por parte da União, para cobrar a tributação em cima desse benefício fiscal de ICMS, tá? Deixar bem claro. O benefício fiscal de ICMS, tributar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte: quem estiver ainda fazendo planejamento tributário para saber qual que é o melhor regime para a empresa, se é presumido ou se é lucro real, tem que considerar, tem que ponderar, tem que colocar nos cálculos a receita de subvenção governamental, que são esses benefícios de ICMS que vão ter que ser tributados pelo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS no lucro real, no lucro presumido, imposto de renda e contribuição social. E as transportadoras rodoviárias de carga, que até então, pelos precedentes do STJ, pelo julgado, pela jurisprudência, até 31 de dezembro de 2023 estava segura, agora, a partir de 2024, já não está mais. Então, você vai dizer assim, Leandro, mas eu recebo um benefício do Estado, eu tenho que tributar o benefício? Tem. Pelo menos sobre a esfera, na seara administrativa, tem. Se não quiser, vai ter que discutir judicialmente. Alguém tem pergunta para fazer ao nosso colega Leandro? Abrão, fala. Boa noite, presidente Sucena. Everaldo, nós já falamos boa noite hoje, né, Everaldo? Boa noite aos demais companheiros. No caso do ICMS, que é produto isento, inclui nessa questão aí também, doutor Leandro? Boa noite, Abraão. Também inclui todo tipo de incentivo fiscal, benefício fiscal, inclui isenção, redução da base de cálculo, que não existe esse termo, né? Constitucionalmente, você não vê falar de redução de base de cálculo, é isenção. Mas há esse termo popular, redução da base de cálculo. Na verdade, é uma isenção parcial. Crédito outorgado, crédito presumido das transportadoras rodoviárias de carga, todo tipo de benefício fiscal. Agora é considerado subvenção governamental. Portanto, no lucro presumido, ele é encarado como demais receita. Já tem a previsão legal, né? Então, vai para demais receita, se acresce direto à base de cálculo do IR e da contribuição social. No lucro real, é os quatro. Então, tem uma corrente da doutrina que acredita que o crédito presumido ali, muito usado pelas transportadoras, o julgado do STJ, o tema 1182, ainda está vigente, mas, sob o nosso ponto de vista, quando teve uma lei publicada, a lei publicada lá em 30 de dezembro de 2023, acontece um novo marco aí, né? Então, eu acredito que as transportadoras rodoviárias de carga só tem dois caminhos também. É bom ficar de olho, porque se não tributar,
provavelmente a União ela vai notificar e em 30 dias, se não impugnar, vai virar o laudo. Então, colocar as cartas na mesa para o proprietário da empresa tomar a decisão. Se ele vai aguardar um movimento por parte do fisco, por parte da União, ou se ele já vai querer se antecipar na discussão. Doutor Leandro, isso aí só serve para os benefícios do ICMS ou outros tipos de tributo? Leandro? Leandro, você está mudo. Isso, voltou. Sim, Abraão. Estava com o microfone que estava fechado. A legislação ela determina que benefícios ou incentivos fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e município. Só que o que está em voga no momento, o que está em discussão no momento, são os benefícios vinculados ao ICMS. Perfeito, obrigado. Vanildo? Boa noite a todos. Leandro, me tira umas dúvidas também nesse caso aí. Eu ia perguntar o que o seu Abraão já acabou de perguntar se vale para todos. Então, assim, essa questão de quem entra, por exemplo, nesse Pro Goiás, que eles dão lá um crédito, como se fosse um crédito para você lançar diretamente na sua apuração. Então, isso também vai para o mesmo quesito aí, ou seja, esse que o Estado está te dando como crédito que você lança lá na apuração, para quem está no Pro Goiás, enquadrou, tem o TAREM, vai para fins de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Quem está no lucro real vai ter que tributar isso a partir de agora. A partir de 1º de janeiro de 2024, vai ter que tributar os 4. Isso na seara administrativa. Então, assim, é todo tipo de benefício a incentivo fiscal. Tem situações lá que foi exemplificado pelo CONFAS, um dos benefícios, para você ter uma ideia, até transação tributária entraria. Porque como ela alonga as parcelas ali, a perder de vista, aquilo ali é entendido como um incentivo. Só que o que está em voga agora, o que está no foco agora, é o ICMS, que é o que movimenta a economia, né? Que as transportadoras rodoviárias de carga, por exemplo, utilizam o crédito presumido. Tem, por exemplo, benefícios fiscais, que é o crédito outorgado. Já tem outros que é isenção, né? Já tem outros que é a redução da base de cálculo. Então, assim, isso é entendido como receita subvencionada. Ou seja, o que é subvenção governamental? É um auxílio dado pelos estados, pela União, pelo Distrito Federal, com o intuito de promover diretamente a empresa a expandir ou ampliar o negócio, né? Só que isso agora, de acordo com, eu falo assim, o pacote de maldades do governo, né? Lá no final de dezembro de 2023, porque se você for pegar aí a linha do tempo, aí vem a reoneração da folha de pagamento, aí vem a revogação do PES, né? E junto com isso, ali no dia 29 de dezembro de 2023, a publicação dessa lei revogando uma anterior que excluía, que dispensava o oferecimento dessa receita à tributação do imposto de renda e da contribuição social. Então, ela veio para desfazer isso, né? Então, vai ter que tributar. No caso do lucro real, ainda tem a possibilidade de um crédito de 25%. E aí, claramente, você vê um aumento de carga tributária. Por quê? Se eu tiver uma receita, só um exemplo prático aqui, se eu tiver uma receita de 1.000, aí eu nem vou poder tomar o crédito de 1.000. Na verdade, eu vou tomar o crédito de 25% sobre 1.000. Então, quer dizer, ela está cerceando o direito das empresas do lucro real, optantes pelo lucro real, tomar o crédito de toda a receita. Então, claramente é um aumento de carga tributária, né? Então, isso já existia para trás? Já. Só que a lei anterior te dava condições de você excluir isso. Vou te dar um exemplo. Qual que era uma das condições? Essa receita subvencionada, vamos supor, esse benefício que eu utilizei lá, o que acontece? Quando a empresa fechasse o resultado dela, vamos supor que esse valor ia transitar lá na DRE, lá na lucros acumulados, né? Aí você pegaria esse valor de lucro, transferia esse valor do lucro para quê? Para reserva de incentivo fiscal, ou reserva de lucros, deixava lá parado. Essa era uma das condições
para que não tributasse esse valor de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS no lucro real, tá? No lucro real. Só que agora, o que a nova lei, a 14.789 de 2023, ela fez? Ela excluiu essa possibilidade, tanto faz se eu classificar contabilmente essa receita como reserva de incentivo fiscal ou reserva de lucros, tanto faz, agora não vem mais ao caso, né? Então, aí vai tributar primeiramente, quer dizer, você vai tributar os 4 na empresa do lucro real. O crédito desses 25%, ainda por não ser em cima da receita subvencionada, eu só vou poder apropriar ele depois que eu homologar esse crédito na Receita Federal. Então, o que se observa? É a Receita criando empecilhos ali, todo tipo de dificuldade, para que a empresa não venha apropriar esse crédito de 25%, que já não é sobre a receita total, é 25% em cima da receita, entendeu? Então, assim, outra coisa, então vai ficar aquela questão. Antes, até 31 de dezembro de 2023, o que existia? Teve um julgado do STJ, teve um primeiro julgado e teve um segundo, né? Então, aí o primeiro já deixou bem claro que crédito presumido já, independente de registro contabilmente, já estava dispensado da tributação do imposto de renda da contribuição social, e o outro julgado falou que os outros incentivos, igual isenção, redução da base de cálculo, não poderia tomar o mesmo raciocínio do crédito presumido, porém, se eu transferisse da conta lucros acumulados para a conta de reserva de incentivo fiscal, eu estava dispensado de tributar. Agora a lei veio cortando tudo. Isso olhando a ótica do lucro real. No lucro presumido, já existe a previsão de demais receitas. As demais receitas, por exemplo, ganho de capital, você já cresce direto à base do IES, já cresce direto à base da contribuição social. Só não tributaria PIS e COFINS porque não enquadra no conceito de faturamento. Então, assim, e isso vai ser... E aí você fala assim, Leandro, mas eu vou ficar aqui parado e não vou fazer nada. Pois é, mas o SPED fiscal, o ICMS e IPI vai te entregar. E futuramente a SF vai entregar, porque esse crédito de 25% no caso do lucro real vai lá. E lá na SF também tem campo de receita subgovernamental. Então, assim, se vê claramente essa sanha do governo de arrecadar e de passo em passo ele está tornando cada vez mais a vida do contribuinte, a vida do empresário mais Deixa eu te difícil. perguntar, você já chegou a fazer os cálculos assim práticos, assim, pegar casos práticos, por exemplo, e ver assim, ó, então não compensa eu pegar benefício nenhum do Estado, não pegar redução, para assim, no fim chegar lá no RPJ, porque dependendo do lucro real, ou seja, eu vou tributar uma coisa aí que eu ganhei no Estado, às vezes dá um benefício de 7%, 10%, 15% que você deixou de tributar, mas vai lá para a parte da União, joga lá imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ele não vai sair, né, pior do que ter o benefício, não? Você já chegou a pegar, fazer um caso prático, fazer as contas? Aí assim, vamos pensar aqui, sem pensar no seu questionamento do benefício, o que vai acarretar as empresas do lucro real aí, deixa eu fazer só uma continha rápida aqui, peraí, vai ficar em torno vai aumentar a carga tributária de 43% a 44%, essa receita que vai tributar, no caso do lucro real, 44%. Agora, em relação a questão que você me perguntou, aí Vanildo, é variável. Por quê? Porque tem benefício que ele não é autorizativo, tem benefício que ele é impositivo. Aí você tem que ponderar isso. Tem benefícios que são deliberados por lei estadual. Já tem benefício que é por convênio. E tem convênio que é impositivo, ele não é autorizativo, ou seja, eu não tenho opção de escolha, eu tenho que adotar. Então, assim, vai ter que, na questão do benefício, vai ter que analisar cada caso. Anteriormente, muita empresa não tributava, fechava os olhos e estava passando batido. Mas como o governo agora quer reduzir o déficit, quer chegar o déficit do Brasil a zero, então, e o que eu percebo? Quando uma lei é publicada dia 29 de dezembro de 2023 e uma instrução normativa é publicada dia 2 de janeiro, você vê um esforço ali tremendo para quê? Para tributar essa receita. Tipo, o pessoal está se movimentando para arrecadar o mais rápido possível. Uma corrida, como o próprio secretário fala, para zerar o déficit, né? Então, assim,
trouxe esse assunto em pauta, por quê? Porque agora é o momento que as empresas estão fazendo um planejamento tributário, né? Umas porque não sabe se vai conseguir voltar para o Simples, outras para saber se é presumido e real, e a gente sabe que a definição para presumido ou real vai depender do recolhimento, né, do DAF de imposto de renda ali, 30 de abril, né? 30, 29, 28 de abril, que vai definir o regime tributário. Se é lucro presumido ou se é lucro real. Então, quem estiver fazendo planejamento tributário vai ter que botar essa receita na conta. Porque se não o fizer, se não tiver nenhum movimento, vai vir notificação com certeza, pela Receita Federal. Sucena. Tinha levantado a mão, depois abaixou. Tá igual a Prefeitura de Goiânia, devagar, calma, que eu tô aqui. Fala Tá então, escutando, presidente? Não, a minha pergunta para o Leandro já era de outro assunto. Eu queria saber se ele já está fazendo um estudo para trazer para a gente, um material já pronto, bem detalhado sobre as subvenções, porque eu sei que ele é estudioso, né? Então tem que aproveitar. Sim, tranquilo, já tô fazendo os levantamentos aí, verificando os dados. Por enquanto, o judiciário está meio calado, até porque não teve convocação ainda. Aí está na dúvida se, por exemplo, o crédito presumido dá para levar em consideração o tema 1182, que já foi decidido pelo STJ, né? Mas só que com a nova lei com efeitos em 2024, eu entendo que se criou aí um novo arcabouço jurídico, né? Então, não dá para os empresários que já têm coisa julgada, eu sugiro eles verificar o caminho que ele vai seguir. Se é esperar o fisco vir primeiro, notificar, para ele tentar uma defesa administrativa e depois ir demandar judicialmente, ou ele já discutir com antecipação. Mas eu estou produzindo material devagarzinho, aí eu estou fazendo os levantamentos, umas colocações, porque é algo muito novo, entre aspas, né? Essa virada de mesa agora no final de dezembro de 2023. Então, a gente tem que ver como que o próprio fisco, o próprio executivo, a Receita Federal vai se comportar. Mas dá para perceber que a ideia mesmo é tributar, é arrecadar, e os empresários vão ter que se defender aí. Quando você tiver com o material, então, sugere uma palestra para a gente dialogar e trocar ideia aí com várias pessoas, entendimento, para a gente orientar aí o pessoal. Era isso que eu ia falar. Tranquilo. Leandro, hoje Sim. fizeram uma pergunta, negócio de desoneração de transportadora. No caso de transportadora, me parece que existe 2 alíquotas, né, de desoneração. Transportador de desoneração da folha de pagamento, né? Everaldo, nesse momento eu posso falhar pela memória. Eu só me lembro de uma, mas eu não sei Mas, Fábio, relata para nós aí, Fábio. Fábia. Abre o microfone, Fábio, se você estiver falando, que está fechado. Relata aquele caso de hoje para nós. Vou abrir aqui, só um instante. Vou abrir aqui. Inclusive, Everaldo, aproveitar o gancho, aquele questionamento que você me fez sobre o benefício fiscal na mesma operação de ICMS, o que ocorre? Assim, se for uma operação interna, você vai ter que escolher o benefício mais favorável. Você não pode ter 2 na mesma operação, salvo a exceção que tenha, por exemplo, previsto no próprio dispositivo. Se no próprio dispositivo tiver, aí você pode ter 2 benefícios na mesma operação. No caso lá do restaurante, por exemplo, lá no caso do restaurante, como no dispositivo de redução da base de cálculo tem manutenção de crédito, e a manutenção de crédito é uma espécie de benefício, aí você considera 2 benefícios fiscais numa operação só, mas só nesse cenário. Tá? Só nesse cenário. Deu um trabalho aqui, trem, cara. Agora, Fala, Fábio. Bem, com relação a CPRB, né, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, agora em janeiro saiu a nota técnica reduzindo
o valor da alíquota, que estava 2% sobre a receita, para serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal. Até dezembro ele era 2%. Né? Então, com essa nota técnica aqui, ele passou a ser 1%. Né? Foi essa a redução que houve no que diz respeito à contribuição previdenciária sobre a receita bruta no caso de transporte. Agora, nós temos várias outras alíquotas de transporte. Tem transporte marítimo, tem carga de container, né? Aí uns vão ser 2,5%, outros 1,5%. Né? Mas agora, a partir de janeiro, para quem tem serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal, em região metropolitana, intermunicipal, né? Enquadrada nos quinais 49.21.3, 49.22.1, né? do quinal 2.0, caiu para 1%. Aí, o que aconteceu com o nosso colega? Não, é porque no caso dele, ele estava com dois tipos de transporte, né? Então, no caso do serviço de transporte rodoviário, ele estava colocando a mesma código, né? E o de transporte rodoviário coletivo de passageiro é o 000000060, né? Cada um tem um código, né? Aí Então, se o você tem DEIF aceitou lá, né? dois tipos de serviço para cada um, se fosse ali diferente, você tem que ver na tabela lá, tabela 9 lá do REIF, né? Tem os códigos lá. Tá. E Beleza. tem os alíquotas também. Pode falar, João. João Bosco. João Bosco, abre seu microfone se estiver fechado, por favor. Ele está fechado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, Tá. Nosso colega aí fez uma pergunta aí sobre se compensa ou não compensa a empresa tomar a subvenção. Então, nós temos três situações no estado aí de grande porte, que são o quê? Produzir, né? Nós temos aí o fomentar, nós temos o ProGoiás. Então, eu já passei pelos três. O último que eu estou agora, que é o ProGoiás. Indiscutível. Se o governo federal tributou essa faixa aí de tributação, ainda é viável para a empresa ter esse benefício, quer queira ou quer não. Primeiro que é um fluxo de caixa que a empresa tem, tá? E, então, se não tiver essa subvenção promulgada por lei, as empresas aqui no estado de Goiás não conseguem se levantar, gerar emprego, renda. Então, quer dizer, se fechar, para ninguém quer mais o ProGoiás, o Fomentar, o que for, esquece, para fechar todas as empresas de indústria no estado de Goiás. Então, mesmo assim, ainda é viável as empresas terem qualquer um desses três tipos de subvenção. Então, hoje a gente está no ProGoiás, é benéfico, está tributando, paciência, né? Isso aí, quem votou no governo federal, quer dizer, atípico sem falar em termos de política, né? Então, quer dizer, nosso Brasil estava quebrado? Não estou discutindo política, estou discutindo a área econômica. Então, quer dizer, se tem essa tributação, o governo viu, e viu, através das ECF da vida, o quanto que ele iria arrecadar se tributasse. Então, ele viu isso, né, uma forma de arrecadação muito grande. Então, a gente passava pelo resultado da conta hoje, infelizmente, tem que pagar e acabou. E em relação a essas outras fontes de discussão que está aí, né, se você tem uma isenção, se a isenção é subvenção ou não, né, se você tem um crédito otorgado ou não. Então, já tem discussão no mérito para ser discutido e já tem julgado aí do STJ dizendo que isso não é subvenção. Então, já está aí uma discussão. Então, já tem advogado, eu tive no comecinho de fevereiro, lá em São Paulo, lá, um grupo de advogados aí, forte no Brasil mesmo aí, que já tem uma corrente aí de associações, sindicato, tá, que vão entrar nessa esfera, representando as empresas, para tentar, né, proibir ou coibir essa ganância de arrecadação do governo federal em algo que não existe, né, no entendimento deles. Então, hoje, eu trabalho numa empresa que nós temos a subvenção, nós temos crédito otorgado de Anitro, né? Nós temos o ProGoiás,
e isso aí, infelizmente, aí nós vamos ter que tributar. Aí agora tem a discussão que o nosso jurídico está partindo, dizendo o seguinte: o crédito do anidro, propriamente dito, ele não pode ser considerado como subvenção. Então, se pegar no pé da lei, na lei clara lá, a subvenção fala em ampliação, tem aquelas regrinhas lá no começo. Então, assim, ficou bem claro para eles que, no entendimento do STJ, nosso, relativamente, o crédito otorgado, mesmo da transportadora, também não deveria estar entrando nessa circunstância de ter que tributar. Aí, quem quiser pagar, ok. Quem não quiser, vai ter que buscar a esfera judicial, né, e se respaldar nesse julgamento aí que teve aí do STJ. Leandro, Verão, João Bosco, mas a matéria não é tranquila assim do jeito que você está discorrendo, não. Veja bem, grandes empresas em que possuem grandes incentivos, que fizeram projetos para conseguir uma coisa. Quando você fala de um restaurante que trabalha com fornecimento de refeição, que reduz, um benefício que reduz o ICMS de 17 para 7, e você vem aí tributando 43,25%, é outra realidade. Quando você pega uma transportadora rodoviária de carga, que é optante pelo lucro presumido, que vai tributar 43,25%, é outra realidade. E outra coisa, o que você tem de jurisprudência hoje, a nível de STJ, ela até 31 de dezembro de 2023. A lei ela tem eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, se criou um novo arcabouço jurídico. Então, ainda que a empresa tenha coisa julgada para trás, ela vai ter que discutir isso de novo. Se ela não quiser uma ação primeira do fisco, ela vai ter que discutir de novo. Então, assim, cada caso vai ter que ser tratado, vai ter que fazer o cálculo na ponta do lápis, cada caso, principalmente o varejo. O problema aí é o varejo, tá? E subvenção não é uma receita que vai para o caixa. Subvenção é uma redução de base de cálculo de um tributo, ela não é uma receita direta no caixa da empresa, né? Então, assim, não é a toque de caixa. A União ela não pode ficar a bem querer virar o jogo, virar a mesa, por exemplo. Você pega a reoneração da folha de pagamento, um direito adquirido, um benefício fiscal de 60 meses. Eu não posso estar virando a regra do jogo todo o tempo, até mesmo porque nós temos previsão no Código Tributário Nacional, tá? Artigo 178, isenção com condicionamento, você não pode revogar a qualquer tempo. Então, não é assim. Tem que se fazer cálculo, cada empresa é uma empresa, cada realidade é uma realidade. Eu não posso considerar o polo industrial de Aparecida com o restaurante ali da 85 ali, que usa um benefício ICMS. São duas realidades diferentes. Então, não é assim. E é aquela questão, o governo ele vai tentar trabalhar de um lado e os empresários vão se defender e vão trabalhar de outro para poder manter sua sustentação, manter folha de pagamento, manter pagamento em dias, né, gerar emprego. Então, o cálculo é caso a caso, a gente não pode generalizar nada. Mas eu discordo de você falar aí que subvenção não é receita, é fluxo de caixa aí, eu acho que eu discordo. Você está falando Não, receita no caixa, não. Receita no caixa, ela não é. Não, ela não é receita, ela é fluxo de caixa. Ela é dinheiro eu na estou usando um benefício para mim fazer receita futura. Não entendi o que você falou, futuro aí. Sim, receita subvencional que o legislador e a Receita Federal chama de receita, que não é receita, ela vai produzir uma receita só que futura, após minhas vendas, é que ela vai produzir. Então não é receita direta no caixa. Ela vai trabalhar com teu. E outra coisa, tem mais um detalhe. Agora, eu ainda tenho que, depois da implantação e da expansão do empreendimento, é que eu vou poder reconhecer essa receita subvencionada. Então, assim, cada empresa ela tem uma realidade. Eu não posso pegar uma realidade de uma empresa, né, que tem um capital de giro diferente, que tem uma estrutura diferente, com um restaurante ali, com uma transportadora de rodoviária de carga ali na BR-153, totalmente diferente. Cada caso é um caso, tem que analisar, fazer cálculo pontual
de cada caso para saber trabalhar essa situação. E a depender do regime tributário. A depender do regime tributário de que cada uma estiver. Mas, assim, mais uma vez reforçando, a empresa, vamos falar especificamente a empresa do lucro real, sim, todo o valor que você apura da venda hoje, se você fizer uma venda hoje, se a apuração do ICMS fosse diária, o dinheiro estaria no caixa da empresa hoje. Então, a empresa, ela trabalha com fluxo de caixa, levando em consideração que ela vai pagar o ICMS daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias, ela vai jogar o crédito otorgado, no meu caso aqui, obviamente, que é o ProGoiás. Então, assim, quer queira ou quer não, isso é fluxo de caixa. Então, a empresa trabalha com essa subvenção dentro do seu fluxo de caixa. Isso aí gera. Só para você entender, nós somos uma usina de álcool. Quando eu faço a minha projeção de venda diária, eu levo em consideração a minha subvenção, para eu saber se dá ou não dá condições de eu brigar com uma usina que não tem ProGoiás, ou que ela tem que produzir. Hoje, a gente faz conta, 3 contas, empresa que tem ProGoiás, fomentar e produzir, são 3. Porque hoje, relativamente à nossa conta, hoje, para a nossa empresa, se tornou viável o ProGoiás. Quando eu faço a minha planilha de venda, levando em consideração ProGoiás, produzir e o fomentar, a minha ganha das outras 2. Então, isso sim, a gente fala assim, que a subvenção, quer queira ou quer não, ela é fluxo de caixa diário, por mais que você vai pagar daqui a 30 dias. Nós não estamos falando daquela subvenção que você vai fazer implantação, que vai apresentar depois, nós estamos falando, no meu caso específico, que é o ProGoiás, né? E também tem o produzir, que é o 70%, aí tem uma discussão aí que vai verificar o seguinte, você paga 27% de ICMS, você aumenta 73%, você paga juros, você paga 10%, você paga protege, você paga esse quilo, como é que vai ser? É sobre o valor líquido? Ninguém consegue responder. Você já viu esse estudo aí? Eu estou te jogando isso no ventilador, você verificar que uma empresa que tem que produzir hoje, como eu te falei, recolhe 27, 73 fomenta, paga 10% de antecipação, tem empresa que paga mais, paga 0,2% de juro, certo? Ainda paga o protege. E aí, como é que vai ser? Vai ser de que forma? E outra coisa, para jogar no ventilador, empresa hoje que é pelo lucro real, como que você vai pagar se você reconhecer ele de forma mensal? No caso, o nosso ProGoiás. Vai ser de que forma? Se você tem um balancete de suspensão, ou você paga por estimativa, você vai reconhecer lá no final, em dezembro? É uma coisa que ninguém consegue explicar. Então, isso aí, essa subvenção fez, jogou no ventilador as coisas, mas tem muitas perguntas e respostas que ninguém consegue dar. E para as empresas do lucro real, principalmente, que tem balancete de suspensão, ok? Ou que utiliza lá o regime da estimativa. Aí você vai tributar quando a subvenção? Lá na frente? Porque ele não entra O balancete de suspensão ou redução já é para a empresa de lucro real que é anual, né? Já trabalha com estimativa. Uma coisa ou outra ela faz comparativo. A outra modalidade é lucro real trimestral. Quando eu falo suspensão ou redução, já estou falando que é estimativa. Exatamente. Aí que vem os eu ratifico o que eu te falei anteriormente. Seu caso, log produzir, fomentar, o seu caso é uma realidade. Eu estou falando do restaurante, eu estou falando da transportadora rodoviária de carga, do lucro presumido. É o que eu estou te falando. Como você falou, o seu caso específico é isso. Você é uma usina, é outro cenário. Eu estou falando de um restaurante, uma transportadora rodoviária de carga. Tem que fazer cálculo, e não é o cálculo só do benefício, se vale a pena ou não, se tem protege, se não tem. Tem que fazer cálculo considerando prováveis autos de infração, inexatidões em apurações. Então, assim, é um planejamento longo. Então, assim, é o que eu estou falando. Cada caso é um caso. Quem já fez sua conta e entendeu que a subvenção governamental como você falou, é fluxo de caixa, tudo bem. Mas o varejo não é bem assim. O varejo vai ter que fazer conta. Isso é verdade. Não tem jeito. Fala, Vanildo. É o Fábio primeiro. Geraldo. Fala, Fábio. Bem, essa colocação do colega aí, né, no que diz respeito a que se forem cumpridas devidamente as exigências legais dos benefícios fiscais, pode sim ser retirado da base de cálculo do imposto de renda, é um entendimento, um posicionamento do STJ de junho de 2023.
Porém, eu entendo que é plausível, é bem fundamentado, né, e fere o funcionamento contrário, que é a posição dessa lei nova, para mim, fere o Pacto Federativo. Né? E eu acho que o STJ, o STF, vai ter que se manifestar. Né? Agora, o que ocorre é como o Leandro falou, né? Muita gente usa o benefício e não cumpre os requisitos que tem que ser cumpridos para ter esse benefício. Né? Eu acredito que vamos chegar no consenso aí de pegar esse pessoal. Agora, mais uma observação. O pessoal que fez o L agora aguenta o tranco, né? Porque o homem veio com fome, né? Quer cobrar exposto até de picada de muriçoca. É isso aí. Fala, Vanildo. Não, seu vereador, eu vou falar de outro assunto. Se o Leandro for comentar disso aí, pode deixar ele falar. Tá. Então, Leandro. Não, É sobre esse só assunto, Leandro? só finalizando, Everaldo, assim, foi até bom o Fábio tocar nesse ponto, sobre a questão do Pacto Federativo, que é um princípio de estatura constitucional, o STJ, ele ligou a quebra do Pacto Federativo só em relação ao crédito presumido, que, por exemplo, são as transportadoras rodoviárias de carga que usa muito. Mas em relação à isenção, redução da base de cálculo, ele não tocou no Pacto Federativo. Então, é mais uma questão a desfavor do contribuinte, que se ele tentar não tributar, pode vir consequência para ele e, pelo esforço que o governo está fazendo, fatalmente vai acontecer. Fala, Vanildo. Esse assunto aí em questão, assim, é um negócio que discute reforma tributária, é o Estado que tem um benefício, a União vem lá e quer a parte dela sobre aquilo, é uma briga de cachorro doido, aí a gente fica no meio disso aí, não sabe pra onde correr, e nem como explicar para o empresário, né? Mas queria comentar, lembrar o seguinte, que eu participo de vários grupos, e eu vejo, assim, que a partir desse ano, desde janeiro, você já tem que pensar na DIF mensalmente, o que eu vejo que tem muito colega aí, que está com a mentalidade ainda de que é anual, o negócio agora é mensal, ou seja, por exemplo, plano de saúde, se sua empresa tem plano de saúde dos empregados, isso tem que estar lá no E-Social, mês a mês. Onde é que vai essas informações lá no E-Social? Acompanha o evento de pagamento. Quando paga a folha, é que vai as informações dos planos de saúde, seja do empregado, dos dependentes, previdência complementar, ou seja, tem muita gente aí que não está se atentando a isso, e quando chegar ano que vem, que ele vai lembrar, tem que fazer DIF agora, não existe mais DIF, você tinha que ter feito isso em janeiro, fevereiro, março, abril, mês a mês, lembrando que isso foi separado entre E-Social e REINF, é só para lembrar, porque tem muita gente aí que está esquecendo disso. É isso aí. Leandro, quer responder, Leandro? Não, só acrescentando aí que o colega Vanildo falou, e Vanildo dá até mais um. Tem profissionais que estão confundindo o seguinte: a dispensa do cartão de crédito, a comissão paga aos administradores de cartão de crédito, foi só na FD-REINF. Na DIF, você vai ter que formar de janeiro a dezembro de 2023. Então, as pessoas estão confundindo o regramento da DIF com o regramento da FD-REINF. Apesar que a Instrução Normativa 2041 de 2023 da FD-REINF, ela guarda a relação direta com a IN 1990 de 2020 da DIF. Mas, quando você chega ao ponto, aí quando chega nos critérios anuais e mensais, se diverge. A exemplo disso, o lucro distribuído. O lucro distribuído, quando o manual da FD-REINF fala, olha, ainda que não tenha retenção, ou ainda que o valor seja abaixo dos limites anuais. O que ele está querendo dizer? Quem que trabalha, quais são os eventos que trabalham com limite anual? Por exemplo, distribuição de lucro, aluguéis, que na DIF você tem que observar no caso de aluguéis, se foi superior a 6 mil no ano. Na distribuição de lucro, você tem que observar se foi a 28.559,70. Só que esses limites anuais, eu só observo ele quando eu estiver trabalhando com a DIF. Quando eu estiver trabalhando na FD-REINF, eu vou ver mensal. E mensal não tem instrução normativa publicada atualmente, convertendo o critério
anual para mensal. Então, tem profissionais também que, às vezes, até levado por algum vídeo no YouTube, alguma live, que, assim, hoje os profissionais estão sendo são muitas informações, estão sendo bombardeados na internet, que tem que tomar muito cuidado com a informação. Por exemplo, só para você ter uma ideia, tem gente dizendo que o IPI vai ser extinto com a reforma tributária. Não vai ser extinto. Ele vai ser reduzido a zero e, ainda assim, ele vai atuar nos produtos que não têm benefício lá na Zona Franca de Manaus. E ele ainda vai ter só que numa alíquota menor, mas ele vai trabalhar. Então, assim, eu já vi no YouTube, o IPI vai ser extinto. Não, ele não vai ser extinto. Ele não vai ser extinto. Ele vai ser reduzido a zero e ainda vai incidir em alguns produtos lá na Zona Franca de Manaus, para poder manter ali a concorrência, né? A vantagem na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. Então, assim, tem que tomar esse cuidado com o DIF, FDRINF. O pessoal tem que separar critério anual de critério mensal. Leandro, Sim. depois você fala, Vanildo, um pouquinho. Leandro, eu estou realmente muito preocupado com esse caso do lucro distribuído, sabe? Porque muita gente não está levando a sério isso não, né, cara? Então, a empresa, por menor que ela seja, ela terá que apresentar mensalmente esse lucro distribuído, né? Sim, Everaldo, porque o que acontece? Eu vi algumas divulgações até equivocadas, falando, a distribuição de lucro por si só não é critério de obrigatoriedade para a FDRIM. O que acontece? As pessoas estão trazendo o entendimento da DIF, certo? Eu vou ratificar aqui. É lógico que a instrução normativa da FDRIM guarda a relação com a instrução normativa da DIF. Só que quando chega nos eventos que obedecem critérios anuais na DIF, você tem que observar eles como um critério mensal. E nós não temos hoje uma instrução normativa publicada oficialmente que converteu o critério, por exemplo, olha, na DIF é 28 rendimentos igual ou superior a 28.559,70, que me obriga a informar a distribuição de lucro. E isso se eu tiver obrigado a DIF por outro motivo, ainda tem essa. Se eu tiver obrigado por outro motivo, aí em segundo plano, eu passo a observar se eu distribuir lucro superior a esse valor. Lá na FDRINF, o manual é bem claro. E tem uma amarração do manual na instrução normativa, que pouca gente se ateve a isso. Então, é tipo que uma casca de banana. Então, o que ocorre? Tem que ser informado de distribuição de lucro. E outra coisa, a Receita Federal deu um prazo de informar isso no dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre em que o lucro foi distribuído. Então, tem tempo para informar. Né? Mas aí pode falar assim, mas eu não fiz a contabilidade. Que não é o ideal, né? Não é o ideal. Mas não esquece que você pode chegar ao lucro, você pode formatar o cálculo para chegar no lucro fiscal. Então, de todo jeito, você tem forma para informar o lucro lá. Se não seja pelo demonstrativo contábil, mas tem a forma do lucro fiscal que você pode chegar no lucro e pode informar lá. Outra coisa, Leandro, que eu estou preocupadíssimo também é que os contabilistas não estão pegando o FGTS agora. Agora para frente, o FGTS ele vai ter que ser apresentado pelo PIX, né? O FGTS PIX digital vai ser pago exclusivamente pelo PIX. PIX da empresa. Então, muita gente não tem a conta bancária. E as que têm conta bancária é um desastre total. Você tem ideia, Zé? Eu tenho cliente que apareceu no banco lá R$70 mil foi depositado e ele só teve uma receita de 23 mil. Como que vai fazer com o caso dele? Eu estou muito preocupado com os contabilistas que não estão querendo olhar esse caso, certo, da conta do financeiro que a Receita Federal vai mandar para a Receita lá, os bancos vão mandar para a Receita e futuramente, certo, eles vão pegar todo mundo. Não sei se isso é verdadeiro ou falso. Everaldo, e tem mais um adendo aí, passa um adendo aí no seu caso específico. Por exemplo, se você tem 70 mil lá no extrato dele, ele não conseguiu te formalizar a origem desse valor,
seguindo a legislação, você tem que reajustar esse rendimento de 65% e tributar na fonte 35% e mandar o DARF para a empresa pagar. Pois é. Porque isso é um pagamento a beneficiário não identificado. E tem regras para isso. Tem tratamento tributário quando você não encontra o destino daquela receita. Essa é a minha preocupação, mas por enquanto, e aí eu chego, por enquanto, certo? Porque ela tem prestação de serviço e tem comércio. Por enquanto, o Estado está aceitando eu jogar lá num SF da vida, aumentar o SF e pronto, eles não estão preocupados com isso, é para ver de um PEC, né? Mas eu estou preocupado que a prefeitura pode vir, não. Isso aí também é a minha parte. Mesmo que você tribute, o jeito que está falando aqui, ó, receita não identificada, a prefeitura e o Estado podem vir atrás, né? Leandro? Com certeza, Veraldo, com certeza, porque o que acontece? Hoje, as obrigações acessórias, elas conversam entre si. Por exemplo, igual o Vanildo falou agora há pouco, do e-social. As informações que estão no e-social, de 2023, vai cruzar agora com as informações que estão onde? Na DIF. Então, por exemplo, a remuneração do empregado que teve retenção. Se já está lá no banco de dados do e-social, tem que aparecer na DIF. Retenção de aluguel. Se está lá no e-social, se está no FDRI, vai ter que cruzar com a DIF. Então, assim, a própria financeira, né? A própria financeira do banco vai entregar. Porque, por exemplo, esse caso seu de 70 mil, ele já está lá no banco, ele já transitou. E a Receita Federal hoje, por exemplo, ela não precisa de um mandato judicial para verificar a conta de um contribuinte, para quebrar o sigilo dela. Pois Leandro, mas como que a gente faz que 80% dos contabilistas não estão preocupados com isso, certo? Como que faz com uma situação dessa, cara? Eu não sei, não. Viu? Realmente, eu estou preocupadíssimo, certo? Mas, de qualquer maneira, fala, Vanildo. Several, é aí quando a gente assim, participa de vários grupos, conversa com vários colegas, o trem é feio, viu? Porque tem muito contador que acha que ser contador é ter um sistema bom que faz tudo. Aí pergunta para o rapaz, mas qual é o embasamento disso aqui que você está fazendo? Não sabe embasamento de nada, não quer ler manual do social, não quer ler manual da REINF, não quer ler instrução normativa, aprender a ler layout dessas escriturações. Contador mesmo, para ser um contador hoje em dia, você tem que ter muita noção. E outra coisa, procure estudar a área de informática, porque tudo está indo para o meio digital, a parte de contabilidade. Procure estudar esse negócio de inteligência artificial, porque contador vai precisar disso aí, porque vai ajudar ele. Entra no negócio de um GPT da vida, tenta lá fazer uma planilha, ele te ajuda, ele te dá as fórmulas no Excel, te ensina. Então, contador, pensar que é uma coisa assim, é um sistema que vai te dar tudo? Não é. Assim, por exemplo, eu conversei com muito colega aí, olha, mas isso aqui, esses lucros de setembro para cá eu já pus na REINF, então não preciso pôr na DIF, né? Falei, rapaz, meu Deus do céu, que mundo que a pessoa tá. Parece que não lê. Outros, vai lá, não tem contabilidade, é do Simples Nacional, faz aquele cálculo de presunção e manda ver lá que pagou por sócio. Eu falei, mas peraí, você fez um cálculo e disse que deu lucro de tanto. Tá, de acordo com a regra do Simples Nacional. Mas eu te pergunto, esse dinheiro saiu do caixa da empresa? Porque o que a DIF quer saber é o desembolso. O dinheiro saiu do caixa da empresa, foi para a conta bancária do CPF do sócio. Não quer saber de cálculo, não. Se o cálculo, ela quer saber se o total que você pagou no ano bate com esse cálculo. Não é você fazer um cálculo e pôr na declaração dizendo que deu lucro e deu para o sócio. Eu falei, isso aí é outra coisa, isso aí não é pagar lucro, ela quer saber pagamento, desembolso. Outro cruzamento, eu tenho contabilidade, a empresa tem contabilidade, mas aí diz que pagou para o sócio lá 50 mil no mês, vamos supor, você não fez REINF, mas peraí, aí o cara vai alegar que diz que pagou pelo banco, pagou pelo caixa em dinheiro, não fez REINF, então a Receita não vai descobrir. Eu falei, mas ela vai, se você tem obrigado a fazer esse PET contábil, ela pode analisar sua conta lá bancária, vai ver que saiu esse dinheiro para o fulano, e outra coisa, você está errado, não formou REINF. Segundo ponto, já que foi em dinheiro, cadê a DME de quem recebeu esse dinheiro? Um monte de cruzamento aí. Pior, né? Fábio, fala. Fábio?
Everaldo, o questionamento é, primeiro, tem muita gente que está achando que vai informar no FDRI, apurou o lucro a distribuir, tem que informar no FDRI. Informa-se o pagamento. Se eu apurei o lucro em dezembro, janeiro, mas paguei em abril, eu vou informar a data do pagamento. Tem muita gente confundindo essa parte aí. Outra coisa que eu vi, como o Leandro falou, tem muita gente informando na internet aí, né, fundamentando e tal, é a questão do distribuição de lucro. Porque lá em 1990, né, nós temos lá no artigo 9º, né, a dispensa, ou seja, enfatizando que só tem que distribuir informação de distribuição de lucro, as pessoas obrigadas a apresentar a DIF conforme o artigo 2º. Então, se eu não cair no artigo 2º, as outras informações, para mim, estão fora, não é na DIF. Mas a DCTF, a FDRI, ela só se reporta ao artigo 2º. Lá na FDRI fala, tem que entregar a FDRI às pessoas físicas e jurídicas relacionadas no artigo 2º da IN 1990. O artigo 2º da IN 1990 não trata de distribuição de lucro. Aí vem a polêmica. Então, eu tenho que entregar? Bem, na IN 2043, nas entrelinhas, ela menciona lá a distribuição de lucro quando ela fala do prazo, né? Então, eu entendo que tem que entregar, sim, olhando só para a ótica da 2043, né? Quando ela fala que ela menciona lá o prazo de entrega, aquele prazo lá trimestral, a distribuição de lucros isenta, né? Então, embora quando ela trata que quem está obrigado a entregar FDRI, as pessoas que estão na obrigatoriedade do artigo 2º da 1990, o artigo 2º não trata de distribuição de lucros. Mas a 2043, ela fala lá, menciona a questão do prazo para entregar a distribuição de lucro. Então, se menciona, eu entendo que tem que entregar. Só que tem gente na internet aí dizendo que não, porque não tem. E como o Leandro falou, tem que ter muito cuidado com esses YouTube da vida aí. Eustáquio. Não, João Bosco. João Bosco? Sim. Everaldo, só complementando uma informação aí do nosso amigo, já está pacificado aí a relação da parte da isenção, tipo assim, se o Estado de Goiás dá isenção para venda de algum produto, tá? Venda de algum produto, já está pacificado o que vai ser tributado dentro do regime da subvenção? Leandro, responda aí para nós. Não, João Bosco, hoje, para você ter uma ideia, hoje o que nós temos a nível de subvenção é a jurisprudência de 2023. São as duas decisões lá do STJ. Uma, a primeira sem efeito vinculante, e a segunda com efeito vinculante, que é o tema 1182. Então, 2024, você tá navegando, digamos assim, você está navegando no mar que você não sabe para onde vai te levar. Então, assim, conservador, o cliente que tem um perfil conservador, ele vai discutir judicialmente, né? O que tem apetite para risco, como falei, né? Não vai discutir, vai esperar uma ação por parte do executivo, né? Da esfera administrativa. Então, assim, hoje nós não temos pacificação nesse sentido, não. Tá, mas só um pouquinho, por favor. Não. Me complementar. Se a gente fosse do empresário decidir, não, eu tenho uma determinada empresa que eu só vendo produto isento. Tá, mas então como que ele vai oferecer a base da tributação da subvenção se ele não sabe qual é o valor que é a isenção dele? Qual é a isenção dele? Como que é a base da isenção dele? Como que ele vai jogar isso na subvenção? Você tem uma ideia de como é que pode partir, de como é que vai oferecer essa tributação, caso sejam os produtos isentos de uma determinada empresa por isento? No caso específico do benefício de isenção, nesse caso específico, que o crédito presumido já tem outra normativa, o crédito
outorgado já tem outra mecânica de cálculo, mas no caso da isenção, o que a empresa teria que fazer? A separação das receitas tributáveis com essa receita que tem um benefício de isenção. Aí essa receita essa receita da isenção, você multiplicaria pela alíquota daquele produto, seja ela a alíquota modal, ou seja uma alíquota diferenciada, e esse valor seria a receita subvencionada. Não está falando assim, se eu tiver uma mercadoria que tem uma isenção, né, e provavelmente essa alíquota seria 17%, se eu fizesse uma venda de 100 mil, então, quer dizer, eu teria, entre aspas, 17%, eu teria, então, 17 mil reais da base da subvenção. Seria mais ou menos ideia. Essa seria a receita subvencionada. Certo. Só para finalizar, por favor, em relação ao que é utilizado para as transportadoras, já está pacificado, vai ser tributado? Não, vou repetir para você. Nós tínhamos uma jurisprudência até 31 de dezembro de 2023 para crédito presumido, agora nós não temos. Do meu ponto de vista, como tem uma lei com efeito com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, eu entendo que se criou um novo arcabouço jurídico. Então, sob meu ponto de vista, eu posso utilizar aquela jurisprudência até os fatos ocorridos até 31 de dezembro de 2023. Se isso for utilizado como argumento, né, numa discussão, vamos supor aqui no CARF mesmo, não estou falando nem judicial, no CARF, tem grandes possibilidades da empresa ganhar, são argumentos sustentáveis. Mas o problema é que no país que a gente vive, a insegurança jurídica ela é grande, né? A insegurança é muito grande. Então, talvez esse assunto ele só vai ser pacificado com uma nova jurisprudência. E a nova jurisprudência não sabe quando que vai acontecer. Tranquilo. É bom essas discussões que a gente tem, Leandro, né? Que a gente cria uma ideia mais ou menos formalizada que é igual essa desoneração da folha de pagamento, né? É brincadeira. Nós amanhece numa noite desonerado, no outro dia já é onerada, através de medida provisória, e aí vira aquele angu, ninguém sabe para onde é que vai, né? Só pegando o gancho, vereador, uma brincadeira à parte, a Sucena falou esses dias aí, né? Ou melhor, hoje, ela falando sobre o negócio aí dos contadores, né? Mas eu acho que quem tem que estar preocupado aí não é os contadores, são os empresários, que é os empresários que dão dificuldade. Vou contar uma historinha bem simplesinha, rapidinha. É o seguinte, olha só, o empresário, em relação ao contador, é o seguinte, vamos supor, vou no shopping em Goiânia, que eu estou em Rio Verde, Goiás, tá? Ou vou num Flamboyant aí, e vou no melhor restaurante que tem no shopping aí, que a minha esposa queria, eu falava, vou gastar meu dinheiro de reserva, vou fazer um agrado para ela, vou fazer um moralzinho com ela. Beleza. Aí eu comprei um vinhozinho melhorzinho e tal, e o empresário está de frente comigo. O que o empresário faz? Eu não vou pagar o contador, olha lá, ele estava sentado naquela mesa, ele não precisa de dinheiro, porque, olha lá, ele estava gastando um rio de dinheiro bebendo o melhor vinho. Então, o empresário, ele não está preocupado com o cenário, ele está preocupado o dinheiro no bolso dele. Pode verificar se não é isso. O empresário não está nem aí com os contadores. Ele está preocupado que a empresa dele deu dinheiro para pagar as contas dele. Deu. Olha para o contador e fala assim, não, o contador não precisa de dinheiro, não. Por quê? Porque estava lá no shopping gastando, bebendo o melhor vinho, ou um vinhozinho qualquer. Então, reforçando aí o que o nosso colega falou, a Sucena falou. É dos contadores que preocupam com o empresário, porque o empresário não está preocupado com a gente, não. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom. Eustáquio, fala. Depois o Abrão. Pessoal, boa noite, Everaldo, boa noite, Fábio, boa noite a todos. Essa reunião é ótima para nós. Tem dia que eu quero participar, quando eu vejo já passou, foi misericórdia. Porque realmente a gente fica muito antenado nas coisas, nas novas mudanças que tem, e tem toda hora, a gente fica meio perdido, tem hora. Mas é isso, o empresário, infelizmente, é o que o senhor João falou aí. Infelizmente, a gente fica na mão do empresário. O empresário, ele viaja, ele fica uma semana, um mês fora, deixa de pagar a gente, quando chega não tem dinheiro para pagar. A gente precisava ter uma forma de a gente mudar isso. É difícil. O Everaldo bate nessa tecla desde que eu conheço o Everaldo. E olha que eu conheço você tem muito tempo já e bater nessa tecla aí. Então a gente tem que mudar. Eu acho que a gente deveria mudar a visão do empresário.
entendeu? Porque o empresário ele não está nem aí, a gente fica aqui descabelando, doido, para enquadrar a empresa no Simples, o empresário não está nem aí, cara. E a gente manda as guias para o cara pagar, o cara não paga, depois a empresa desenquadra, ele vê esse problema todo com a prefeitura, com a Receita. Eu estou, por exemplo, com a empresa que a gente pagou todas as pendências dia 31 de janeiro, parcelou o débito e não está enquadrado até agora, tá lá, como é que fala? Em andamento. E aí aparece na guia do imposto do cliente, na competência de janeiro, que o cliente não está no Simples. Aí o cliente, nessa hora, ele lembra da gente. Ah, mas por que eu não estou no Simples? Fala, a gente, não sei, cara, porque a gente fez tudo que tinha que fazer. Então, eu acho que a gente deveria conscientizar mais os empresários, não nós, contador, porque a gente não dá conta. A gente não está dando conta de fazer isso. Eu acho que deveria ter um programa de televisão gratuito, sei lá, um contador igual o Everaldo, presidente do CRC, presidente do sindicato. Teria que ter um espaço na televisão para falar, entendeu? Para abrir a mente dos empresários. Tá difícil, o pessoal não abre a mente de jeito nenhum. Não adianta. E a gente fala, ó, mudou isso, vamos ter que implantar. Pessoal, eles não estão nem aí não, gente. Eles não estão nem aí, não querem nem saber o que aconteceu, o que vai acontecer. E aí, dá um problema lá na frente, e quem que vai levar a culpa? A gente. Só que a gente faz o quê? Orienta, pega assinatura, fala, ó, te orientei tal dia, disse disso. Porque eu acho que deveria ter essa questão aí, ter uma conscientização. Os contadores deveriam ter mais voz, falar mais na televisão, para tentar mudar isso. É difícil, é difícil. É um Depende desabafo. só de nós mesmo, Eustáquio. Oi? É só de nós, depende só de nós. Acontece que nós deixamos os empresários colocar a canga na gente, certo? Agora, para tirar ela, é muito difícil, certo? O problema é o seguinte, aí eu cobro um tanto X, certo? O outro chega, vai, cobra a metade, 200. e não vai fazer, certo? Agora, eu vivo aqui, meu amigo, eu vejo as coisas aqui absurdas, certo? Olha bem, 80% dos contabilistas não sabe fazer nada. Infelizmente é isso. E fica cheio de empresa lá. A pessoa, eu vejo o que o cara fazendo, mas, rapaz, você tem que olhar isso aqui. Hoje mesmo, me falando, esse meu empregado não quer nada na vida, só quer dormir, certo? Então, fica subjugado aos empregados e fica por aí mesmo. Agora, eu acho até, certo, que o conselho ele devia ser mais severo, certo? Mais severo, muito severo. Fiscalizasse mesmo, certo? Então, se houver essa denúncia, mas acontece que eles também, certo, está barrado, certo, por lei, certo? Infelizmente é isso, meu amigo. Então, isso aí nós vamos jogar o barriga, jogar o carrego, mas escreva o que eu estou falando, Eustáquio. Os contabilistas que não fizerem as coisas corretas, não vai 5 anos, certo? Quem vai fazer tudo isso é a Receita Federal, com esse social, esse FDRINF e o financeiro. Quando começar a aplicar isso aí você vai ver o pau quebrar, certo? Então, isso vai acontecer, tá? Escreve o que eu estou falando para você, e nós temos que prevenir, certo? Tem gente que não está querendo prevenir, não. Tem gente que está pensando que as coisas vão rodando assim. Principalmente esse negócio do banco, certo? Cuidado com isso, que eles vão pegar em cima do financeiro, tranquilamente. Abraão. Everaldo, meu assunto é outro, pode tocar? Pode falar, mano. Tem um hospital aqui em Goiânia, ele abriu uma filial lá nos Estados Unidos. Eu não sei informar qual a cidade. Ele trabalha com cirurgia de estética. E os profissionais da medicina que prestam serviço para esse hospital, eles exigem a pessoa jurídica, certo? Então, médico daqui de Goiânia, que tem a pessoa jurídica, vai prestar serviço para a filial dele lá nos Estados Unidos. Então, isso é exportação de serviço, né? Como ele presta serviço lá nos Estados Unidos, ele vai estar isento do ISS. Agora, os outros tributos, PIS, CONFINS, contribuição social, imposto de renda, ver se o Leandro aí pode me dar uma luz, porque já está em andamento esse processo.
se tem algum benefício ou não. Fala, Leandro. Abrão, é o seguinte, nesse cenário que você descreveu, caracteriza-se aí a exportação de serviços. A exportação de serviço, o termo correto aí não é nem isenção, não, tá? É não incidência. E essa previsão tem estatura constitucional. Aí é não incidência mesmo. Toda vez que a prestação de serviço, o resultado dessa prestação de serviço se verificar no exterior, é não incidência do ISS, tá? O PIS e o COFINS pode ser também não incidência, mas tem uns pequenos detalhes, uns pequenos elementos que tem que ser observados antes de você não tributar o PIS e o COFINS. Mas, praticamente, o teu cliente ele deve atender. E, praticamente, deve ser desonerado do PIS e COFINS também. Agora, o ISS, como resultado, porque não tem como o resultado se verificar aqui, porque ele vai prestar o serviço lá, então, vamos supor, ele vai fazer um atendimento ao paciente lá. Então, o resultado se verifica lá. Então, está caracterizado a exportação de serviço. Tranquilo. Se o resultado se verificasse aqui, não. Aí tinha que tributar, mas como se verifica lá, aí é não incidência, né? Exportação de serviço. Eu ainda não tenho a informação completa, porque o médico vai sair daqui, vai ficar nos Estados Unidos uma semana, fazer a cirurgia que tiver programada, fazer e volta para cá. Eu não tenho a informação se ele vai receber pela filial lá em dólar ou se vai receber aqui no Brasil em real. Aí não sei como é que fica devido a receber aqui ou lá, como seria essa tributação aí ou a isenção, né? Não, a pessoa jurídica, a isenção, a não incidência do ISS não se cogita, já é fato. Porque o resultado se verifica lá. Agora, o recebimento dessa monta, aí é uma conversão normal no câmbio, né? De lá para cá vai converter em reais. Vai chegar aqui para a empresa a receita em reais, normal. Aí um detalhe que tem PIS e COFINS, tem que verificar só alguns elementos que caracterizam a não incidência também. Mas o ISS já é garantido. PIS e COFINS só tem que olhar com cuidado, porque tem algumas condicionantes para poder atender a não incidência também. E esse cliente meu que vai prestar o serviço lá, ele está no Simples Nacional, né? Uhum. Não, até aí não tem nada que venha apresentar o Simples Nacional, não. Então, beleza. Agora é ler mais a legislação do PIS e COFINS para ver se tem algum benefício. Deixa eu só aproveitar um gancho aqui, falar para o Estado uma coisa. Estado, se eu não me engano, você falou que ainda está trabalhando em empresa para voltar para o Simples, né? O que acontece? Eu presenciei uma videoconferência do presidente da FENACOM junto com o secretário do Conselho do Comitê Gestor do Simples Nacional, e ele deixou entre linhas a intenção que esse processamento de empresas para retorno do Simples Nacional seria até 31 de março. Inclusive, ele orientou que quem tivesse que fazer parcelamento poderia fazer, quem tivesse que regularizar ainda poderia regularizar. Está escrito? Está expresso? Não está. Até porque a gente sabe que teria que fazer um movimento na Lei Complementar 123 de 2006, né? Mas o critério que ele deixou bem claro é que desde que você tivesse feito a solicitação no portal do Simples até 31 de janeiro, se você fez a solicitação de opção, você aguardasse. Se não tivesse que fazer parcelamento, você fazia. A intenção é que o último processamento seria 31 de março desse ano, tá? A intenção. Lógico que a gente não pode falar que 100%, mas no seu caso aí, se toda a pendência está regularizada, a chance de retornar para o Simples Nacional é enorme. Gesmar. Coronel, tem um assunto aí, embora que puder mudar, o senhor fala. Tem um colega já levantou a mão aí, talvez seja no assunto que já está falando. Fábio, é sobre esse assunto, Fábio? É outro assunto, Fábio? Fábio? Oi, Verão. É sobre esse assunto? Você levantou a mão? Não, eu tinha levantado a mão. Devani, é outro assunto. Eu tinha levantado a mão, você já falou, que é aquele negócio que é a Receita Federal que vai regularizar esse pessoal que não trabalha direito. Você já falou, eu retiro. Tá bom. Que é sobre esse assunto? Não, é só complementando aqui. As empresas que estão desse jeito, é só as empresas que tinham pendência na Receita. Da Prefeitura foi tudo enquadrado, não teve problema não. Tá. Beleza? Obrigado, Leandro.
Então, nós vamos voltar no Gesmar. Pode falar, Gesmar. Outro assunto. E o Devani, e vamos acabar, né? Pode Seu falar, Beraldo. Gesmar. Seu Beraldo, e colegas, baixa de CNPJ com falecimento de sócio. Tem alguma forma que a gente possa fazer sem ter o formal de partilha? Alvará. Responde, Leandro, para ele. Porque um abençoado advogado falou para cliente que tem como ser feito. Fazer um alvará. Leandro, Pede para ele repetir que eu não entendi, o Veraldo. A voz dele falhou. a baixa de um falecido, para baixar ele sem o formato de partilha, tem jeito? Tem jeito sim. Tem como fazer sim. Só que tem alguns elementos a ser verificados aí. Não me lembro agora pela memória. Posso falhar pela memória, mas tem que verificar direitinho. Mas tem possibilidade sim. Tá Mas sem? não tem certificado. Procurar o juiz para dar um alvará. Tá, mas eu... Dá um alvará. O Ronan tá aí. O Ronan já teve... Um abençoado advogado falou que tem como ser feito sem passar na mão de juiz, sem alvará, sem nada. Aí eu não sei, não. Alguém quer responder isso aí para ele? Quer responder, Abrão? Não, né? Não. Infelizmente, ô Gesmar, você vai acreditar no homem ou não, né? Raimundo, quer responder? Everaldo, é Irani, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Fala, minha amiga. Tem uma instrução normativa do DREI que prevê uma possibilidade de extinção ou de saída do espólio do contrato social com a anuência dos herdeiros. Precisamos consultar. Se o colega interessar, quiser fazer contato comigo, eu verifico isso e troco e passo para ele. Ok, eu pego... De qualquer jeito, não? O Gesmar. É o Gesmar que está pedindo? Isso. Ah, Gesmar, ok. Não, eu tenho uma instrução Everaldo. normativa, ela é bem recente. Tem essa instrução normativa mesmo, Gesmar. Everaldo. Só que o sócio não pode ser o administrador geral. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, Divina. Everaldo. Fala. Everaldo? Pode falar. Fala, Divina. Deixa eu aumentar o volume. Everaldo? Everaldo? Eu estou escutando, Tá me ouvindo? Divina. Tá me ouvindo? Estou. Como, Everaldo, quem vai assinar? Ele tá dentro do direito sucessório. A junta comercial ou o credor individual que é hoje precisa de uma assinatura. Se for pelo gov.br, alguém tem que confirmar que seja pessoa de direito. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Então, o que pode ser feito é o inventário administrativo, se todos forem maiores e não tiver litígio, e concluir. Porque para dar baixa na empresa, precisa da assinatura do titular, se for unipessoal, ou dos sócios, se for limitada. Tranquilo. Entendeu? Até onde a lei fala. Agora, se eu estiver falando errado, me corrija que eu quero aprender. Tá bom. Ô, Djalma, quer falar alguma coisa, Djalma? É o que a Irani falou aí. Tem jeito, porém, ele não pode ser o administrador, tá? Ele tem que ser sócio, só o sócio. Não pode ser o administrador. Beleza. Everaldo. Fala. A lei, nós todos não conhecemos. Quando constitui empresa, quem que assina? O titular ou o sócio. Quando baixa a empresa, quem que assina? O titular ou o sócio. Se for espólio, no direito sucessório, é o inventariante ou a pessoa. Ali tem direitos por trás desse assunto. E não tem como você extinguir a empresa sem passar pelo empreendedor individual, sem passar pela antiga junta comercial, e requer assinatura, ou pelo certificado digital, ou pelo gov.br. Quando é gov.br, tem que ter a confirmação do titular da conta. Como é que quem vai assinar? Eu quero aprender, porque até onde eu conheço, que é pouco meu conhecimento, mas isso aí é notório. Gesmar,
essa pessoa vai deixar bens? Não. Não se trata, de Everaldo, de quinhão, de bens, não. Se trata do direito comercial, direito de empresas. Na empresa, se você for dar baixa lá no empreendedor, se morreu, não tem nada a ver se morreu ou está vivo. Quem vai assinar a baixa dessa empresa? Quem vai assinar o DBE na Receita Federal? Quem? Peraí, É o inventariante ou o herdeiro que for participar como inventariante. Agora, o que pode ser feito, que você está falando aí de, como é que fala? Esqueci o nome que eles falaram aí. Ir entrar com o inventário administrativo ou negativo, aí requer, faz em cartório, aí sim, a pessoa que estiver lá como inventariante vai fazer a baixa, ela vai assinar com o certificado dela, ela vai entrar como representante legal, tal qual todo mundo conhece aí quando é sucessório, quando é inventário, ok? Se alguém tiver outra ideia e eu estiver falando errado, eu quero aprender. Jasmar, está escutando? Tô na escuta, coronel. Eu pergunto, esse cara deixou bens? Coronel, não sei. Não sabe, não. Tá bom, Não. se ele não deixou nada, o advogado vai cobrar muita coisa? Se ele não vai cobrar, não deixou bem, não deixou nada, certo? Deixa o advogado fazer a baixa lá, não vai ver, não. Se ele vai falar que vai fazer, ele faz, pronto, tá? Não, mas ele falou que tem e jogou para mim. Tem, jogou para você? Geraldo, falar é fácil, eu quero ver é fazer. Nós, contadores, nós que somos detetores do conhecimento de baixa de empresa, você não faz baixa, não constitui, não transfere sem assinatura digital, não precisa nem ser advogado para entender isso, basta ser contador. Que não faz. Pergunta o Leandro aí se eu estou errada. Só faz baixa com assinatura digital de quem constituiu é quem extingue. Fala com o Leandro se eu estou falando errado. Tá bom. Abrão, é sobre esse assunto, Abrão? Sim, Everaldo. Vamos assim, na prática, né? Vamos esquecer a legislação e na prática. Eu estou concluí um mês passado e estamos concluindo outro agora. Sem nomear o inventariante é impossível, a junta não aceita. Então, tem que ter aí, igual a senhora Divina falou aí, precisa ter o inventariante tem todos os poderes para representar o morto, certo? E a junta comercial, sem o inventariante para poder assinar essa documentação toda, ela não aceita. Acabei de fiz um processo desse semana passada, abarcando tudo, via inventariante, e estamos fazendo outro agora mais ou menos similar. Porque o inventariante, o morto quer sair da sociedade. O morto quer sair. E aí, só através do inventariante que a junta aceita. Fora isso aí, a junta, na prática, não permite, entendeu? Irani. Certíssimo, senhor Abraão, é isso mesmo, ratifico. Irani. Sim. Fala. Está levantando o braço aí? Não, eu falei. Deixa eu complementar um pouquinho. Leandro, para acabar. Não, peraí. Everaldo. Leandro. Oi, Everaldo. Não, só para deixar uma informação aqui, enquanto eu estou lembrando, que, só para não passar batido, até 29 de fevereiro agora, de 2024, tem a comunicação de saída definitiva do país, tá? Pessoa física. Então, as pessoas que em 2023 se retiraram em caráter permanente ou temporário, tem que fazer a comunicação de saída definitiva do país até 29 de fevereiro de 2024 e entregar também a declaração de saída definitiva do país até 31 de maio. Tranquilo. Então, a hora está acabando. O Fábio, sobre esse assunto? Geraldo, a IN 81 do DREI, ela fala o seguinte: no caso de falecimento do sócio único, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial, como eu havia falado, ou no caso de partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens. Já no caso de sociedade com 2 ou mais sócios,
diante do falecimento de algum dos sócios, ressalvada a prevalência de disposição inserida no contrato social, abre-se a possibilidade de, primeiro, liquidação de cotas do falecido, segundo, não é o caso dele, né? Mas aí tem aqui, é só olhar na IN 81 do DREI. Tem que ter alvará. Né? Ele dá essas hipóteses de alvará, né? Ou, no caso de partilha, como você perguntou se tem bem, né? Por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens. São essas hipóteses a IN prevê. O Gesmar pediu para publicar um texto no chat aí, tá lá. Fala sobre por que não fala? liquidação das cotas do falecido. Isso aí é uma instrução do DREI 11, deixa eu ver o número aqui, que fala lá sobre isso. O advogado me mandou isso aí. Só que eu nunca... Essa IN aí já não vale mais, não. Aqui está valendo é 81. Mas essa é mais nova? Essa é a... Mas não falou nada que precisa disso daquilo, não, cara. É claro. O que ele falou assim, ó? Não precisa... Essa 112 aí alterou a 81. Essa 112 é de janeiro de 2022. Aqui, ó. Tá, o que ele falou aqui não fala nada se precisa do inventariando ou não. A 112. Exatamente, por isso que o advogado me falou que eu conheço, baseado nessa IN aí, eu posso fazer. Então tá. Não falou nada não, cara. Pois é. A pergunta que você fez não está encaixada aqui, não. Mas era apenas... O que eu li aqui não está encaixado. Ou alguém encaixou aqui. A IN 81 que eu estou falando. Então tem que ler a 81. A 112 aí, ela inseriu a alteração a 81. Então, você tem que ler a 81 que entende melhor, que é de 2020. Mas ela alterou ela. A 112 alterou 81. Alterou, mas ela não substituiu, ela inseriu a alteração. Então, você tem que ler a 81 com as alterações da 112, para entender melhor. Ok. Entendeu? Lá na 81 já está contemplando as alterações da 112, de 20 de janeiro de 2022. Fica melhor para entender. Tá. Bem, Devani, para acabar. Eustáquio não está aí, Abrão já falou. Eustáquio. Já falei, Everaldo. Devani. Só lembra aí, Everaldo. O Devani tira aí, Everaldo. Só lembra aí que a figura do inventariante, ele tem todos os poderes para resolver as questões no lugar do morto. É muito claro isso aí, entendeu? Então, sim, o inventariante faz o que ele precisar. Ele pode, às vezes, ser contestado por um herdeiro, mas ele tem uma autonomia grande. Mas o problema dele, Abrão, é que ele não quer fazer o inventário. Ah, mas aí não tem jeito, né? Pois é, ué. Nesse caso aí, falou que não precisa de inventário, não. Ele tem uma empresa, ele é obrigado, pelo menos, a nomear um inventariante para fazer alguma coisa. Se não nomear, não resolve. A pergunta dele é que o advogado falou, baseado no que ele escreveu aqui, que não precisa de inventário. Aqui não está falando nada disso. Não, esse advogado ele não está conhecendo a prática de hoje, não. Ele está doidinho. Esse advogado está vencido. Quando eu aprendi a trabalhar com o Djalma Arantes, eu aprendi isso, que para alterar um contrato com espólio tem que ter o alvará tem que ter escritura pública, tem que ter isso tudo. Tem que ter a nomeação do inventariante. Ô, Gesmar, pergunta para ele que algum lugar está falando e não precisa de alvará aqui? Não tá? Pronto. Alô? Alô, coronel. É o próximo. Devani. Devani foi embora. Foi embora, ele saiu. Eustáquio. Foi embora também. Abrão já falou. Então, pessoal, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, tenha uma boa noite a todos. Falou, gente. Obrigado. Falou, coronel. Um abraço. Tchau. Até segunda.
o coronel. Eu não sei o que esse cara inventou de coronel. O Gesmar disse que você agora é coronel. Estou achando que agora vai virar general. Né, Wesley? Com certeza. E o Gesmar gosta de pegar no pé dele, só para pegar no pé dele mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Um abraço. Deus abençoe vocês.